Problemas na prestação de contas dos gestores mostram a deficiência na administração pública dos municípios do interior do estado. Um dos exemplos é o Fundo de Educação Básica, que é repassado pelo governo federal e que, na maioria das vezes, não é aplicado corretamente. 8 municípios do Acre estão na escala de baixo desenvolvimento humano. É o famoso IDH, que é medido de acordo com os índices de longevidade, renda e educação de uma cidade. A situação é crítica para Jordão, que está na lista das cidades com índice muito abaixo do IDH ideal. Fora a capital, os outros municípios do estado ficam em médio desenvolvimento. Esses índices podem ter explicações quando se verifica a prestação de contas dos prefeitos. Dados do tribunal apontam que entre 2005 e 2014, todas as prefeituras deixaram de aplicar corretamente os recursos da educação. São vários prefeitos que tiveram as prestações de contas reprovadas, principalmente por causa da verba do Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, repassado pelo governo federal religiosamente todos os meses para os municípios. Nos tribunais, a prestação de contas do prefeito é apenas um amontoado de notas fiscais, empenhos e cifras. Quando se tira dinheiro da educação, o prejuízo é muito maior do que se imagina. Milhares de jovens vão perder a oportunidade de ter a educação ideal. No futuro estará desempregado ou então lutando por uma vaga de um serviço pesado, mal remunerado ou, pior ainda, ocupando uma cela de um presídio. Jordão, com IDH muito baixo, é um exemplo. Nos anos de 98, 2007, 2008 e 2009, os prefeitos Esperidião Menezes Júnior e Hilário de Holanda aplicaram um pouco mais de 50% do Fundeb. Marechal Thaumaturgo, outro município pobre isolado, o caso foi mais grave ainda. Foram 11 anos em que os gestores deixaram de gastar corretamente o dinheiro da educação. Tem ano que de todo o montante repassado, apenas 41% foram aplicados. O ex-prefeito Itamar Pereira de Sá fez isso durante 2 mandatos, 8 anos de prejuízo para a educação. Em Porto Walter foram 7 anos. Em um desses períodos, o então prefeito Neusari Pinheiro, que chegou a ser preso por outro crime, aplicou apenas 4%. Em Rodrigues Alves foram 6 anos com o mesmo prefeito, Francisco Wagner de Santana Morim, o Deda, marido da deputada reeleita Maria Antônia. Desde 2005, em 81 vezes, em anos diferentes, os prefeitos do Acre gastaram ou desviaram verbas do Fundeb, milhões de reais que poderiam mudar a educação nos municípios. O professor da Universidade Federal do Acre, Pelegrino Santos, que está preparando um doutorado na área de aplicação dos recursos da educação, informou que as verbas do Fundeb não são suficientes para garantir uma boa educação nos municípios. E quando esses valores são desviados, muitos jovens terão seu futuro marcado. Esse estudante sempre vai estar na idade acima da série que deveria cursar, ou então vai desistir da escola. Vai ficar de fora das universidades e dos concursos públicos. Ele não tem as mesmas condições, não é oferecido a ele os mesmos instrumentos. Então, na verdade, esse sujeito deveria ter mais, literalmente ele precisaria de um atendimento mais dedicado e mais especializado muitas vezes. Você precisaria oferecer muito mais recursos para que ele conseguisse disputar numa condição razoável com aqueles que têm esses recursos. E aí você marca literalmente a vida desse sujeito, que pode ser, quando ele não concorre em igualdade, ele vai ficar desempregado, pode ser uma consequência. Ele não adentra as universidades e quando adentra, muitas vezes adentra pelas condições especiais estabelecidas pelo governo federal, por um sistema de cotas, outras coisas, e precisa muitas vezes passar por um processo de nivelamento, porque ele não consegue acompanhar o que está sendo oferecido. Os recursos do Fundeb vêm gerando denúncias. Uma delas levou o ex-prefeito de Acrelândia, Carlos César de Araújo, a mandar matar o então presidente da Câmara. Os prefeitos tentam maquiar as prestações de contas para evitar ações na justiça, mas os desvios e gastos em outros setores são tão graves que nem a maquiagem contábil, feita por especialistas, consegue esconder. Quando você deixa de aplicar corretamente na educação, você marca a vida daquela criança até a sua vida quando entrar no mercado de trabalho. Além de não conseguir vaga no mercado de trabalho, os princípios de cidadania. Ele não tem uma cidadania plena, ele não vai ser um sujeito com uma capacidade crítica e reflexiva, e a intervenção dele na sociedade vai ser uma intervenção limitada. Ele acaba sendo um sujeito dependente de algumas políticas públicas, que normalmente são políticas assistencialistas. Isso é ruim.